Graça e paz a todos. Eu sou o professor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma aula do CETAD. O CETAD é o Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus. E nós estamos estudando agora a escatologia bíblica. E nós temos um curso avançado em teologia que você pode fazer conosco. Se você tem vontade de estudar, você não tem condição de fazer um seminário de 5 dias por semana, ou seminário presencial, mas você não abre mão do conteúdo bom, profundo, estudado. Então, você pode estudar conosco. Se você não me conhece ainda, eu sou o pastor Gilberto Rebouças, e nós ensinamos há pelo menos aí uns 30, 40 anos. Então, o número de contato do WhatsApp é 85, é Fortaleza, 989380246. Então, você pode estudar conosco. E o material é grátis. Então, vem estudar conosco. Né? Nós hoje vamos começar a aula sobre o milênio. E diz assim a palavra de Deus. Apocalipse 20, versículos 1 a 5. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que seja solto por um pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Senhor nosso Deus, Pai, nós nos colocamos diante do meu Senhor, pedimos a tua bênção, pedimos a tua graça, pedimos que nos ajude a servi-lo, a exaltá-lo, para a honra e glória do teu nome, ser conosco. Em nome de Jesus eu te peço, oro e agradeço. Amém. Então, hoje, nós vamos iniciar um estudo sobre o milênio, né? E nós fazemos uma análise teológica das principais interpretações. É um dos pontos. Depois é que nós vamos, depois de fazermos, de conhecermos o que diz cada lado, cada pensamento, cada pessoa que defende uma linha interpretativa, que tem uma chave hermenêutica para com ela ler as Escrituras. E depois de nós fazermos esse estudo comparativo das principais, como nós já fizemos, é o que a gente chama de análise teológica. E depois é que a gente vai para uma dissertação, uma teologia sistemática daquela doutrina. Então, nós já tivemos uma introdução ao milênio. Hoje nós vamos apenas dar, né, algumas então, a segunda vinda e o de Cristo e o milênio. Está relacionado com a segunda vinda. Nós já vemos que a palavra milênio vem da palavra grega kilia. Daí é chamado de quiliasma ou quiliastas, aqueles que estudam. Antes nós vamos orar assim, nosso Deus Pai. Nós estamos em tua presença, pedimos a tua iluminação, a tua direção e bênção, em nome de Cristo. Eu te peço, ora e agradeço.
Então, a doutrina do milênio, a palavra significa 1000 anos, do latim millennium, né? Nós temos aí as correntes pré-milenismo, Jesus vem antes do milênio, então a segunda vinda de Cristo dar-se-á antes do milênio, como nós estamos vendo aqui. Jesus vem antes do milênio, antes. O pós-milenismo, que defende que Jesus vem depois do milênio, e o amilenismo, que não interpreta o milênio como literal, né? O A, o alfa, do amilenismo, quer dizer literalmente não milênio, é um alfa privativo, é uma negação. Para eles, o milênio não é literal, mas é o governo de Cristo. Então, o milênio, para eles, é a era da igreja, que começa com a primeira vinda de Cristo e vai até a segunda vinda de Cristo. E aí nós vamos entrar na nossa aula hoje só refrescando a nossa memória, né? Então, nós vamos estudar como pensa o amilenismo, o pós-milenismo e depois aquele que é mais conhecido, não? O pré-milenismo. Então, nós vamos começar por aquele que eu julgo ser o menos conhecido, principalmente no público pentecostal, né? Nós vamos ver a questão do amilenismo. Então, nós vamos ver hoje o amilenismo. O amilenismo ele ensina que não haverá um milênio literal, não haverá um milênio na Terra, onde Jesus virá, sentar-se-á aqui, governará aqui a partir de Jerusalém. Não. Como é que eles entendem? Eles entendem que o milênio já existe e que o milênio é o governo de Cristo nesse espaço entre a primeira vinda e a sua segunda vinda. Então, entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo tem o milênio, né? Então, quando a gente estuda a escatologia, a gente percebe que a gente pode fazer várias configurações escatológicas e à medida que a pessoa vai determinando a sua crença, ela vai colocando isso em ordem, ela vai organizando, sistematizando a sua fé. Então, quando a gente pensa em relação à grande tribulação, né, nós já vimos que Jesus pode vir antes, então isso é pré, pode vir no meio, então é mid ou meso, e pode vir depois da tribulação, então é pós-tribulacionista. Em relação ao milênio, Jesus pode vir antes, então tem aqueles que acreditam que Jesus vem antes para governar, tem aqueles que acreditam que Jesus vem depois do milênio, só para receber o governo da igreja, nós vamos ver depois, e tem o amilenista, ele não crê em um milênio literal, mas que o milênio já, nós já estamos vivendo no milênio, o milênio começou com a primeira vinda de Cristo e que ele vai, né, até a segunda vinda de Cristo. Então, agora, quando a gente percebe isso, nós vamos ver que, em relação à grande tribulação e ao milênio, as pessoas podem ser pré-tribulacionista, pré-milenista. O que é isso? Significa que Jesus vem antes da grande tribulação e antes do milênio. Ele vem antes da grande tribulação e antes do milênio. Então, as pessoas que acreditam que são pré-tribulacionistas, pré-milenistas, acreditam que Jesus virá antes da grande tribulação e ele virá para inaugurar o milênio. Ele virá uma vez só, antes da grande tribulação, portanto, também antes do milênio. Existe aquele que é
pós-tribulacionista, pré-milenista. São aqueles que acreditam que Jesus vem depois da tribulação, mas antes do milênio. Então, são chamados de pós-tribulacionistas, pré-milenistas. Né? Então, outras configurações, né? Pós-tribulacionistas, pós-milenistas, aqueles que acreditam que Jesus vem depois da tribulação e depois do milênio. Existem aquelas secundárias, aquelas. A pessoa pode ser mesotribulacionista, Jesus vem no meio, pré-milenista. Então, o que acontece? Quando a gente vai estudar, a gente vai perceber que as principais correntes hermenêuticas são aqui, tirando o milenismo, claro, pré-tribulacionista, pré-milenista, aqueles que acreditam que Jesus vem antes da tribulação e antes do milênio, e o pós-tribulacionista, pré-milenista, aqueles que acreditam que Jesus vem após a tribulação, mas vem antes do milênio. Então, nós vamos ver agora, depois destas possíveis configurações que a pessoa faz, depois que ela já chegou a um ponto de vista adequado, doutrinariamente, teologicamente falando. Então, hoje nós vamos começar a ver a questão da teologia amilenista. Essa teologia amilenista. Como é a doutrina amilenista? Que diz que não há um milênio. Né? O milênio não é literal, mas é um governo de Cristo, é espiritual, que já está em andamento. Então, nós vamos ver sobre essa doutrina e que os irmãos que creem assim, como é que eles pensam? Como é o método hermenêutico amilenista? A teologia, para eles, é a teologia continuista. A gente estuda teologia, a gente vai ver que tem uma teologia que começa no Antigo Testamento aqui, e que ela para aqui no meio, ela para aqui, e no Novo Testamento ela começa outra. A teologia milenista, geralmente os nossos queridos irmãos presbiterianos, eles estão milenistas, a igreja presbiteriana, como instituição, é amilenista. Então, eles acreditam que essa teologia vai do Velho até o Novo Testamento. E aí um exemplo é a questão da igreja. Como é que é a igreja? Nós vamos ler aqui Hebreus, capítulo 11, 37, que diz assim: foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Homens dos quais o mundo não era digno. Aí ele está discorrendo sobre os líderes do Antigo Testamento. Aí ele diz assim: errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos os crentes do Antigo Testamento, obtiveram bom testemunho por sua fé. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, a vinda de Jesus. Morreram na fé, morreram olhando para diante. Por Deus, haver provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, o que eles ensinam?
Eles ensinam que a igreja ela começa no Antigo Testamento. Eles dizem o seguinte: ela começa no Antigo Testamento e ela vai crescendo, crescendo, ela vai crescendo. E aí, quando chega no Novo Testamento, essa igreja continua. E tem a igreja do Novo Testamento, que é a continuação da igreja do Antigo Testamento. Não há uma interrupção na história de Israel e a história da igreja. Não, eles dizem que a história de Israel, como estou dizendo, não estou dizendo a história no sentido de história, de contar a origem da igreja como instituição. Mas eles dizem o seguinte, que esse povo, que era pagão, que se converteu, Abraão, Davi, Isaías, esse povo que se converteu, Enoque, Noé, esse povo constituía a igreja do Antigo Testamento. E Paulo, né, João, Pedro, eles fazem parte da igreja do Novo Testamento. Eles dizem o seguinte, que havia uma igreja do Antigo Testamento e que havia a igreja do Novo Testamento. Eles vão dizer que existe a igreja do Antigo Testamento e uma igreja do Novo Testamento. Mas que Abraão, Isaac, Jacó, Noé, esses já faziam parte da igreja do Antigo Testamento. E que essa igreja agora ela cresce, e agora tem a igreja, tem uma continuidade, a igreja do Novo Testamento. Então, eles não fazem distinção, eles não dizem que a igreja começou no dia de Pentecostes, mas que ali foi a continuação do plano divino. Então, que a igreja é composta de todos aqueles do Antigo e do Novo Testamento, porque é uma teologia continuista. A sua exegese, como é que eles interpretam as escrituras em relação ao milênio, em relação à segunda vinda de Cristo, promessas? Então, como é que eles interpretam isso? Então, vamos lá. Como é que os amilenistas, aqueles que não interpretam como milênio literal, como é que eles fazem a exegese? Como é o ponto de vista desses queridos irmãos? A exegese simbólica, é não literal. Eles dizem que não dá para interpretar as profecias de forma literal. Então, eles dizem o seguinte, aquela profecia, ela foi cumprida não em Israel, mas na igreja, a profecia, né, que foi de restauração. E aí eu vou colocar aqui um exemplo. No livro de Oséias, né, no Antigo Testamento,
Oséias diz que a filha, né, ela vai ser desfavorecida ou sem a graça. O menino vai se chamar Lo-Ami, ela vai se chamar Lo-Rohamá, sem graça, desfavorecida. E o menino vai se chamar Lo-Ami, não meu povo. Então Israel deixa de estar agraciada por causa dos seus pecados e deixa de ser o povo de Deus. Na visão como nós vamos ver, geralmente as pessoas interpretam isso como se referindo somente a Israel. Já na visão amilenista, não. Eles creem que a primeira parte estava se referindo a Israel. Esse Israel foi substituído pela igreja. Que as profecias ditas a Israel se cumprem na igreja. Então, o que Oséias está dizendo, no capítulo 1, versículo 10, é: todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, e se não pode medir nem contar. E acontecerá, no lugar onde lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Altíssimo. Então, nós vamos ver que isso é interpretado no Novo Testamento em relação à igreja. Então, eles dizem o seguinte: não dá para interpretar isso aqui como Israel mesmo, mas sim a partir da lente do Novo Testamento. Então, em o Novo Testamento, esse texto é citado pelo apóstolo Paulo como um texto que se cumpre na igreja. Então, os amilenistas estão dizendo: olha, não dá para a gente interpretar isso aqui. O número dos filhos de Israel será como a areia do mar, literalmente. Eles vão crescer, vão se multiplicar, e não se pode medir, nem contar. E acontecerá que no lugar onde lhes dizia, se lhes dizia, vós não sois meu povo, então, aquele povo foi rejeitado, agora tem um povo que foi querido, abraçado. Se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Então, eles dizem que estas profecias, como essa, elas não têm cumprimento em Israel, mas na igreja. E esse cumprimento vai se cumprir na igreja e eles apelam para os textos do Novo Testamento. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Então, eles não interpretam isso aqui de forma literal, mas que esse um só cabeça. Coloca aqui para você.
vamos lá. Tem algum problema técnico aqui? Eu não sei o que está acontecendo. Então, o que acontece? Eles dizem sobre si um só cabeça. E esse cabeça aqui seria Jesus Cristo. Então, nós teríamos o cumprimento disso aqui na igreja. Chamarei a vosso irmão e o povo, ou seja, é a igreja que é o verdadeiro povo, e a vossa irmã, favor, é a igreja que está debaixo do favor. Então, eles dizem o seguinte: as profecias do Velho Testamento, se a pessoa olhar, elas não se cumpriram é, no povo de Israel. Elas não se cumpriram no povo de Israel. Mas elas tiveram seu cumprimento na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles dizem que, aí eu coloquei aqui um dos exemplos, que é uma profecia que as pessoas interpretam literalmente, aí daqui o povo de Israel vai voltar para sua terra, que aconteceu, né? Que vai ter um número muito grande, esse povo que não era filho vai se tornar filho, esse povo que não era povo vai se tornar povo, estava fora da graça, vai ser alcançado pela graça. E eles dizem, não. O amilenista diz, isso aqui não se cumpriu em Israel em hora nenhuma. Israel foi para o Egito, para a Babilônia, foi para o exílio, voltou, e até hoje ainda não há isso, mas que isso se cumpriu na igreja, que a igreja que aquele povo de Israel que não era povo, agora a igreja é o povo de Deus. Aquele povo que estava sem a graça, agora está debaixo da graça. Então eles interpretam as verdades escatológicas amilenistas. São as doutrinas, como é que eles pensam, os principais pontos amilenistas, a vinda de Cristo. Como é que será, né, a sua escatologia? Como é que eles veem a segunda vinda de Cristo? Eles dizem que Cristo virá uma única vez. E não haverá duas vindas. Não haverá uma vinda secreta e uma vinda em glória, mas que Jesus virá apenas uma vez, e eles citam textos como esse. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eles dizem que, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Jesus respondeu: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então, eles dizem que as promessas do Antigo Testamento se cumprem na igreja, e eles dizem que, em relação à vinda de Jesus, é, será uma única vinda. Eles não admitem uma vinda secreta. Eles dizem que o arrebatamento não é uma vinda secreta, mas é uma vinda visível, que Jesus vem com grande clamor de trombeta, voz do arcanjo. Agora, eles dizem que Jesus vem visível, uma única vez. Quanto à ressurreição dos mortos, como é que eles pensam? Eles pensam que Jesus vem uma única vez, creem e ensinam isso, eles creem em ressurreição. Eles ensinam que haverá uma única ressurreição dos mortos. Uma única, um único momento em que os mortos hão de ressuscitar. E aí eles citam os textos, mas vou citar apenas dois por tempo. Daniel 12:2, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno.
Eles dizem que por ocasião da segunda vinda de Jesus, os mortos vão ressuscitar e uns vão para a vida eterna e outros para a perdição eterna. A escatologia amilenista, ela é bem simples. Ela não tem complicação. Então haverá uma única ressurreição, e tanto de justo como de injusto, mas em um só momento. Não haverá dois momentos. Aí ele cita também, João, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz, mas está sempre aqui, tem um problema de apresentação. Então, eles dizem que haverá apenas uma ressurreição, tanto de justos como de injustos. Em relação ao milênio, como é que eles veem que é isso que nós queremos? Eles dizem que não haverá um milênio literal. Não haverá um milênio literal. Eu vou pegar aqui a questão. Tá? Então, eles dizem que haverá sim. E durante esse tempo aqui, é entre a primeira vinda, simbolizada pela cruz, e a segunda vinda de Cristo. E durante esse tempo, nós já estamos vivendo no milênio, que a igreja de Cristo já vive no milênio, que o milênio para eles começou quando Jesus veio e vai terminar quando Jesus voltar. Então, segundo a teologia amilenista, nós já estamos vivendo no milênio. Então, eles dizem que Cristo já governa desde a primeira vinda. E isso, como é que eles fazem a exegese de Apocalipse 21 assim, que é o ponto crucial da questão. Então, como é que eles interpretam o texto que nós lemos? Muita gente. Primeiro, eles dizem que não dá para interpretar o Apocalipse de forma literal, porque é um livro altamente simbólico. Eles dizem que não foram um erro os que interpretam o Apocalipse de forma literal. Então, como é a exegese deles? É uma exegese simbólica, é uma exegese não literal. Então, como é que eles interpretam esse texto? Né? Então, vi descer do céu um anjo, tinha na mão as chaves do abismo, uma grande corrente. E ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que os 1000 anos se completassem. Como é que eles... Eu coloquei aqui como é que eles interpretam. Então, existem aqueles que interpretam literalmente, mas o amilenista não crê em um milênio literal, não imagina que a escritura ensine um milênio literal. Então, como é que eles entendem um milênio? Desde a primeira vinda de Cristo, quando Jesus instaurou o reino de Deus, até quando Jesus voltar na consumação do reino. Então, eles dizem que a prisão ocorreu durante o ministério de Jesus. A prisão, Satanás, ocorreu durante o ministério de Jesus. Então, ele diz o seguinte: nós não devemos interpretar
Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo, uma grande corrente, e ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Dizem, nós não devemos interpretar isso literalmente. Mas como é que eles interpretam isso? Eles dizem que a prisão de Satanás ocorreu durante o ministério terreno de Jesus. Aí eles citam um texto como esse. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus, ou seja, começou o milênio. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Então eles dizem que quando o Apocalipse está falando em que um anjo desceu do céu e amarrou o diabo, este, essa prisão não deve ser interpretada literalmente, mas que Jesus Cristo já veio, ele é o mais valente, o mais forte, o mais poderoso, e ele neutralizou o poder do inferno em relação à sua igreja, em relação a ele mesmo, venceu, deu vitória aos seus, e que o diabo hoje é um ser limitado, preso nesse sentido, não preso literalmente, mas preso no sentido de ter sua ação circunscrita apenas aos rios, e isso sem poder deter a igreja. E que ele não tem poder sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, o povo de Deus, do Novo Testamento. Então, eles dizem que Jesus é esse mais valente. Então, eles perguntam quando é que Jesus entrou no mundo. Foi quando ele começou seu ministério. Quando é que ele iniciou sua marcha triunfal? Foi quando ele começou a expulsar demônios, libertar pessoas, curar os doentes, ressuscitar os mortos, manifestar o poder do evangelho, trazer as pessoas para o seu reino. Ele começou o reino, então, na casa do valente, o venceu, é esse o sentido de amarrar aqui, pôs a ele limites, neutralizou suas ações e está saqueando a sua casa, que seria o mundo. Então, eles interpretam que esse é o sentido de amarrar o Apocalipse. A destruição do poder de Satanás. Eles interpretam que isso já aconteceu. E eles citam isso aqui. Quando Jesus manda os discípulos pregarem, eles voltam. Jesus, mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, vos causará dano. Ele diz o seguinte, que o diabo foi destruído aqui. Que esse é o poder da igreja. Jesus deu poder para pisar serpentes, que o diabo não está amarrado literalmente, mas que não tem poder para resistir à igreja, o povo de Deus. Outra coisa, eu espero que vocês estejam entendendo. O amilenista argumenta que essa prisão de Satanás em Apocalipse tem um propósito específico. Qual era o objetivo? Assim, aí eles leem. E lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele. Qual era o objetivo? Para que não mais enganasse as nações. Então, eles dizem o seguinte: antes da administração do Evangelho, um susto que bati no ventilador, antes da administração do Evangelho, as nações estavam no paganismo, mergulhadas em profundas trevas espirituais. Mas com a vinda do Evangelho, tornou-se impossível enganar as nações. Elas podem rejeitar,
mas que esse evangelho, né, trouxe luz para os que estão em trevas. Então, eles dizem que depois do evangelho, as nações não são mais enganadas. E nós estamos vivendo no milênio, que é essa era onde o evangelho produz luz e a pessoa não é mais enganada. Ela pode rejeitar se quiser, mas ela não pode dizer que foi porque ela foi enganada. Então, eles dizem que o objetivo é esse, da prisão. Então, eles que Jesus veio, dominou, Satanás está limitado, está sem poderes, destronou, e o objetivo era para que ele não mais enganasse as nações. Então, com o evangelho, o diabo está destronado, a igreja tem poder, e ele não pode mais enganar as nações nesse sentido. Em relação à ressurreição, eles dizem que essa ressurreição do Apocalipse, fala aqui, o restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Eles dizem que essa ressurreição, que aqui não tem duas ressurreições, tem apenas uma. Eles dizem que essa ressurreição, primeira ressurreição, é uma ressurreição espiritual. É a ressurreição que acontece no momento da nossa conversão. E eles citam, entre outros, Efésios, capítulo 2, versículo. Ele vos deu vida, uma ressurreição, estando vós mortos em vossos pecados e delitos. Então, ele diz que essa primeira ressurreição é uma ressurreição espiritual. Aí ele diz assim, e viveram e reinaram com ele durante 1000 anos, ou seja, é o tempo em que a igreja está aqui. Vai. É o tempo em que, então, esses, aumentar aqui, tá mais forte, eles dizem o seguinte, segundo eles dizem assim, a igreja é composta daqueles que ressuscitaram espiritualmente, estavam mortos em pecados e delitos, eles se arrependeram, eles creram, eles foram renascidos, nasceram de novo, e aí agora eles estão reinando com Cristo. Por isso eles creem que o milênio é agora. E eles dizem reinaram com Cristo. Então, esse povo está reinando, como eu estou colocando aqui. Vai continuando com Cristo por 1000 anos, que é o tempo da igreja, é a época da igreja. Então, é a era da igreja. Para eles, o milênio é isso. Milênio é a era da igreja. Milênio é a era da igreja. Então, para eles, o milênio é essa era da igreja. Então, a igreja está vivendo no milênio. É assim que eles interpretam o milênio. Então, eles dizem, e viveram e reinaram. E ele diz, esta é a primeira ressurreição. Eles defendem que há uma só. Então, vamos fazer uma recapitulação da nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, eu espero que você pergunte. Então, o que acontece? Nós vamos ver agora a doutrina amilente. Nós estamos estudando o milênio, e dentro da doutrina do milênio, nós vamos ver como, nós já vimos, como compreendem os amilenistas, aqueles que não creem que o milênio será literal, físico, mas que creem, né, que o milênio será assim. Então, nós estamos vendo hoje o amilenismo. Isso que nós estamos vendo hoje, o
amilenismo. Então, hoje nós estamos vendo a doutrina amilenista. Aí, o amilenismo é a doutrina que nós estamos vendo hoje. Amilenismo significa não milênio, ou seja, o milênio não é literal. O milênio não é literal. Então, nós fazemos sempre uma análise teológica, nós fazemos sempre uma análise teológica, que é para a pessoa saber. Então, aqui a gente vai fazer as comparações. Então, nós fazemos essa análise teológica, onde a gente faz as comparações. Então, para que a gente possa compreender sobre o que nós estamos estudando, sobre o que as pessoas pensam. Eles dizem que o milênio é esse tempo decorrido, que a Bíblia chama de milênio, é o tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, em que a igreja está em marcha. Então, eles dizem o seguinte, que como é a doutrina, como é que eles interpretam a escatologia. O método hermenêutico milanista, a teologia é continuada, então existe uma igreja no Antigo Testamento, uma igreja no Novo. O batismo, ele é a substituição da ceia, da circuncisão, melhor dizendo, desculpa. Tá? Então, essa é o que a Bíblia, que Deus tem só um povo, Deus tem apenas um plano, Deus não tem um plano para a igreja, um plano para Israel. Vou colocar aqui. Tem apenas um povo e um só plano. Então, eles vamos dizer assim, Deus tem apenas um povo e um só plano. Deus, ele não tem um plano para Israel, um plano para a igreja. Deus não tem um povo Israel e um povo igreja. Deus só tem um povo no Antigo Testamento, a igreja, constituída de todos aqueles dentro de Israel e fora, como Raabe, que se converteram, e um só plano. Então, a teologia deles é continuista. A igreja começa no Antigo Testamento e ela adentra o Novo Testamento. A exegese deles, eles não interpretam os textos de forma literal, não é que eles não interpretem, que eles interpretem todos os textos de forma simbólica, não. É que eles dizem que o texto, se interpretado literalmente, não vai fazer sentido, ou nós vamos ter muitos problemas. Então, essa é a visão amilenista. Então, como é que eu faço? Eu vou colocar como pensa cada corrente, das mais importantes. Pré-milenismo, pós-milenismo e amilenismo. Comecei com a menos conhecida, para que o aluno possa entender, para que o aluno possa se aprofundar, porque foi isso que me pediu, um estudo mais aprofundado. Para que a gente possa ter uma noção de como pensam as pessoas e a nossa escatologia não seja uma escatologia rasa, vista por um ângulo apenas, mas que a gente possa ter uma ideia. O objetivo aqui agora não é fazer você mudar. O objetivo agora é fazer você compreender como as pessoas ensinam, o que elas pensam, como elas entendem e qual é a sua argumentação, qual é a sua tese, como é que eles defendem a sua fé, a sua crença. Então, eles dizem que as profecias se cumprem, as profecias de restauração para Israel, na verdade, se cumprem no novo Israel. E que esse novo Israel é a igreja. Esse novo Israel é a igreja. Eles dizem que a igreja é o novo Israel. Então, eles vão dizer que Deus disse que iria restaurar Israel, Israel seria agraciado, seria
povo de Deus. Então, eles pegam os textos do Novo Testamento, onde Paulo, principalmente Paulo, cita isso, e eles vão dizer: olha, isso aqui não vai se cumprir em Israel. Não devemos interpretar literalmente, mas vai se cumprir no novo Israel, no Israel de Deus, a igreja. Nós vimos também como é que eles veem, como é a escatologia. Eles são uma escatologia simples. Né? Eles não falam de um monte de cronograma, organograma, não. Eles dizem o seguinte: a Bíblia ensina que Jesus voltará uma única vez. Não duas, mas ele voltará apenas uma única vez. De forma visível e para buscar seu povo. Em relação à ressurreição dos mortos, eles dizem que vai haver não duas ressurreições, uma antes do milênio, outra depois do milênio, até porque eles não creem que o milênio é literal. Eles dizem que, quando a vinda de Jesus, haverá uma única ressurreição dos mortos e que tanto justos como injustos vão ressuscitar e vão prestar conta diante de Deus. Sobre o milênio, eles dizem que o milênio não pode ser interpretado de forma literal, como um governo literal de Cristo, que Cristo vai descer e vai governar a terra, as nações. Eles têm dificuldades com relação a questões de como é que as pessoas vão viver na terra, com o corpo glorificado, ou vão viver acima da terra, numa Jerusalém celestial, sobre a terra. Eles têm dificuldade, então eles dizem que não haverá um milênio literal. Quando a Bíblia fala de milênio, João não estava pensando em algo literal, mas estava pensando no governo de Cristo desde a sua primeira vinda até hoje. Cristo governa, que Jesus veio, ele estabeleceu o reino, Cristo governa sobre os seus. E aí, eles fazem uma exegese de Apocalipse. E eles dizem que o diabo está preso, mas não no sentido literal, mas no sentido figurado, de limitação. Ele vai dizer: Jesus deu poder à sua igreja, Jesus é o mais valente, que Jesus destruiu o poder do diabo. Ele vai dizer que o evangelho impede, eles vão dizer, o evangelho impede que as nações sejam enganadas, que as pessoas só são enganadas se quiserem, e que a primeira ressurreição é espiritual, aqui em Apocalipse. Assim como Paulo falou, e que o milênio é a era da igreja, e que o milênio começa, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, essa era da igreja, em que o povo está com Cristo. E eles dizem: esta é a primeira ressurreição. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, faça suas perguntas. Né? Quero pedir a vocês que entrem em contato para saber se tem um dia melhor, para que a gente possa ter pessoas aqui perguntando, tirando as dúvidas. Então, não esqueça, por favor, de fazer sua anotação aqui no YouTube. Então, que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Eu espero que essa aula possa ter sido abençoada para você. Aconteceu uma coisa. Saiu daqui. Só voltar aqui. Então, não esqueça de ir lá e ir lá e não deixar, não deixar, não deixar a, ir sem a sua atenção nas aulas, para que eu saiba que você está acompanhando.
Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Deixe lá o seu comentário, por favor. Deixe o seu comentário e faça o seu comentário lá. Clique no sininho e deixe lá o seu comentário. Né? E deixe seu comentário também de dúvidas, de perguntas aí no WhatsApp.